Pessoal, muito boa tarde. Agradeço a presença de vocês. Uma grande alegria poder fazer parte dessa mesa, dividi-la com os queridos amigos, na abordagem de temas que são tão importantes quanto as psicoses, quanto o transtorno afetivo bipolar, transtornos de ansiedade, que fazem parte de nossa realidade, do nosso dia a dia. A Organização Mundial de Saúde nos traz que, dentro das 6 principais causas de perda de funcionalidade no mundo todo, considerando todas as doenças, sejam elas de ordem física ou mental, 4 são relativas às doenças mentais. Então nós estamos falando de coisas que dizem respeito ao nosso cotidiano. Entre elas nós temos as psicoses, em especial pensando na esquizofrenia, como a doença mais conhecida entre elas, transtorno afetivo bipolar, os transtornos de humor, dentro deles os transtornos de ansiedade, que também levam as pessoas a cometerem suicídio de uma forma muito importante. Desde já, deixo também um convite para aqueles que têm interesse no tema, de participarem conosco amanhã pela manhã do workshop de suicídio, uma parceria com o Centro de Valorização da Vida, considerando que é um tema que tem sido cada vez mais explanado, cada vez mais aprofundado. Mas nesta tarde vou falar um pouquinho sobre psicoses, tentando responder essa questão, se é uma doença ou obsessão espiritual, ou enfim, os dois, trazendo a princípio um pouco desses conceitos de psicose. Então vamos lá, conforme o livro de psicopatologia do Dr. Paulo da Galarrondo, que é uma obra que nós estudamos durante a residência, basicamente pensando nas psicoses, nas síndromes psicóticas, pensamos em aquilo que se caracteriza por quadro de alucinação, principalmente alucinações visuais e auditivas em primeiro lugar, os delírios, que são alterações do juízo da realidade, a forma como as pessoas vão interpretando a sua realidade, pensamento desorganizado e comportamento claramente bizarro. São 4 itens que de alguma forma vão caracterizando o que são as psicoses ou as síndromes psicóticas, mas vou focar na minha fala nesse quadro que é tão conhecido, tão aprofundado quanto a esquizofrenia. Os sintomas psicóticos, eles podem estar presentes, eles estão presentes na esquizofrenia, mas podem estar presentes, por exemplo, nos quadros de mania, em transtorno afetivo bipolar, nos quadros depressivos graves, em outras patologias, uso e abuso de substâncias, eles podem estar presentes em várias doenças. Vou focar na esquizofrenia, trazendo também um pouquinho do quadro clínico, e mais adiante a gente fazendo esse paralelo com a questão da doutrina espírita. Então, relacionado à esquizofrenia, nós temos como sendo um transtorno psiquiátrico, com uma prevalência durante a vida de 1%, algumas regiões um pouquinho mais do que isso, ou um pouco menos, uma pessoa a cada 100, e com um risco aumentado de suicídio de 5%, um número muito considerável. Se nós pensarmos no suicídio, nas suas 4 principais, ou melhor, nas 4 primeiras patologias que levam ao suicídio, nós vamos ter em primeiro lugar os transtornos de humor, pensando nos quadros de depressão grave, transtorno afetivo bipolar. Em segundo lugar, nós temos uso e abuso de substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas. Terceiro lugar, transtornos de personalidade, e a esquizofrenia vem em quarto. Que mais relacionado à esquizofrenia? Basicamente é dividido em sintomas positivos e sintomas negativos, como sendo 2 síndromes dentro de uma síndrome maior, que é a esquizofrenia, dentro de uma doença extremamente complexa. E aquilo que é considerado como sintomas positivos são as alucinações e delírios, que nós já vimos como sendo características dos quadros psicóticos, e sintomas negativos, como quadros relacionados à apatia, redução do interesse nas atividades de vida diária, uma pobreza de discurso e isolamento social. Alguns itens, eles fazem pensar em quadros depressivos importantes, mas na verdade nós estamos falando de sintomas negativos em que é atingida a parte cognitiva. É uma doença crônica que acaba gerando problemas neurológicos importantes e essa parte cognitiva é prejudicada, nos levando a esses sintomas chamados sintomas negativos. É uma doença sem uma etiologia definida, é um contínuo de sintomas que vai se dando ao longo da vida, podendo ocorrer por vezes pelo primeiro episódio psicótico, em que são ricos os sintomas de alucinações e delírios. Por vezes o paciente pode se estabelecer nesse sentido, ou permanecer com esses sintomas ao longo da vida e trazer problemas cognitivos importantes que são chamados sintomas negativos. É uma doença chamada do neurodesenvolvimento e uma doença neurodegenerativa,
pensando uma doença do neurodesenvolvimento como alterações neurológicas importantes, celulares, sutis, que vão provocar alterações em especial no final da adolescência, início da vida adulta, em que o paciente acaba apresentando esse primeiro episódio, o primeiro surto, e considerando uma doença neurodegenerativa, uma doença crônica de muitos anos, em que esse paciente de alguma forma vai tendo perda neuronal. Então, quando se faz algum exame de imagem, nós notamos que existem alargamento dos ventrículos, que existe uma perda neurológica importante. Então, por isso que é considerada, é tida hoje como uma doença do neurodesenvolvimento, pensando que pode se dar nas primeiras idades, neurodegenerativa, quando nós pensamos na doença crônica, e vamos tendo alterações estruturais importantes depois de muitos e muitos anos de doença. E pode causar uma grave deterioração, como já disse, das faculdades cognitivas, que fazem e que levam o paciente àqueles sintomas negativos, a esses prejuízos importantes. Estigma social, prejuízo funcional, e o estigma social, das questões mais importantes que vamos combatendo, na necessidade de nos aproximarmos cada vez mais de quem sofre psiquicamente, de quem sofre emocionalmente, e poder acolhê-lo com carinho, com amor, com respeito, sabendo que estamos falando de espíritos em adoecimento importante, e que todo estigma, todo preconceito faz com que essas pessoas se afastem, né, se isolem cada vez mais e não busquem, por vezes, tratamento médico. Resulta de uma complexa interação de fatores, como nós vimos, não existe uma etiologia definida, mas são vários fatores envolvidos no ser que adoece. Então, conforme a visão da ciência atual, conforme a visão médica, nós temos fatores genéticos importantes, embora esses genes ainda não estejam definidos. Existem estudos que vão mostrando que, de fato, existe uma base genética considerável, ainda em estudo, ainda aprofundarmos e entendermos que genes são esses. Alguns estudos vão mostrando que existem compartilhamento genético, um transtorno afetivo bipolar, então, talvez uma doença da mesma família, entre aspas, desse compartilhamento genético. Outros fatores biológicos envolvidos, fatores psicológicos, e fatores ambientais, que envolvem basicamente fatores dietéticos, estilo de alimentação, estilo de vida. Então, vários fatores envolvidos que podem estar interagindo e que, de alguma forma, não como causa, mas como aparecimento, fatores de risco da doença ocorrerem em algum momento da vida, em especial, como disse, final da adolescência e início da vida adulta. Aqui vamos entrar nessa visão, na visão espírita, que nos auxilia muito na construção de práticas, no desenvolvimento de saberes. E trago assim uma frase de Jung, que nos diz, como reflexo do mundo e do homem, a alma de tal complexidade que pode ser observada e analisada a partir de um sem número de ângulos. Ou seja, nós temos vários ângulos em que nós podemos observar o ser. E observando o ser, tendo aí um entendimento maior e mais complexo da doença que vai se desenvolvendo. O ângulo que trago é o ângulo da doutrina espírita. Esse é o nosso viés, entre aspas. Que, como dizia Kardec, o espiritismo existe desde sempre como lei, como doutrina surge no século XIX. Ou como nos dizia o professor Herculano Pires, a doutrina espírita é a síntese do conhecimento humano. Então, algo ela tem a nos dizer. E amplia a nossa visão em relação ao ser, compreendendo-o na sua essência, entender que dentro da sua relação com o corpo, dentro da sua relação no mundo, essa relação visceral que existe, espírito e corpo físico, nos leva a um entendimento complexo do que é o ser que adoece e os seus reflexos no corpo físico. E nada melhor do que trazer exemplos e aprofundar dentro das obras que nos são trazidas, em especial através da psicografia, nos trazendo casos clínicos das existências dos pacientes, dessas personagens que vão somando para esse entendimento. E aí eu trago o livro Loucura e Obsessão, que é a psicografia de Divaldo Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vou me ater ao capítulo 4, que é o Drama de Carlos. É uma obra fantástica. E esse capítulo, em especial, nos traz muitos ensinamentos. O Dr. Bezerra de Menezes vai nos explicando um pouco sobre o quadro de esquizofrenia e que nos leva a reflexões mais profundas. No contexto da obra, nós temos uma mãe que vai buscar tratamento espiritual para o seu filho. Adolescente,
apresenta um quadro combatido pela medicina como esquizofrenia catatônica. Ele leva o seu filho, ela leva o seu filho a uma casa, provavelmente de Umbanda, eles não são muito diretos nisso, mas não é uma casa espírita. E um dos mentores que vai auxiliando tanto Manuel Filomeno de Miranda no entendimento do quadro de esquizofrenia do paciente Carlos, ele acaba também auxiliando o menino na sua complexidade, na sua doença que está se desenvolvendo naquele momento. E aí vou trazendo trechos desse capítulo que faz com que a gente consiga ampliar para além daquilo que a medicina nos mostra, para além daquilo que a ciência vai nos colocando no seu entendimento da esquizofrenia. O Dr. Bezerra começa dizendo que Eugene Bleuler foi quem mais penetrou nas causas da esquizofrenia, do ponto de vista científico. E Bleuler é um psiquiatra suíço, nascido aí no final do século XIX, meados do século XIX, e desencarna em 1939. Fazendo um adendo de Bleuler, em 1911, ele lança sua monografia chamada Demência Precoce, ou o Grupo das Esquizofrenias. Dentro da questão da demência precoce, era o termo que era utilizado para as esquizofrenias por Kraepelin, um médico alemão, em que ele vai trazendo algumas características específicas, mas entendendo que o paciente, de alguma forma, ele vai demenciando com o passar do tempo, talvez visualizando aquilo que hoje nós podemos chamar como sintomas negativos, pelas questões cognitivas em que o paciente é impactado. Mas Bleuler vai ampliar essa ideia, vai ampliar esse conceito. Existe a alteração do termo para esquizofrenia, que nos traz a ideia de rompimento com a realidade, e vai nos trazendo outros aspectos importantes, fundando assim o que é a chamada visão contemporânea sobre essas psicoses. A partir disso, Bleuler nos coloca que no paciente portador de esquizofrenia existe uma dissociação das faculdades psíquicas, como sendo a principal característica, e coloca alguns sintomas fundamentais daquilo que nós conhecemos como chamados 4 A's de Bleuler, como a questão do autismo, como sendo um sintoma em que o paciente ele vai se isolando, vai se ensimesmando, vai se isolando dessa relação com o mundo, afrouxamento dos laços associativos do pensamento, em que vai tendo dificuldades para poder encadear de forma lógica e poder expressar o seu pensamento, alteração do afeto, em que uma das características é o distanciamento, o embotamento afetivo, em que o paciente vai apresentando dificuldades de poder manifestar a maneira como ele está se sentindo, o seu humor, e a chamada avolição, volição de vontade, ou seja, a avolição ele não tem vontade, não tem desejo. Então ele vai caracterizar como pontos fundamentais dentro da sua teoria das esquizofrenias, que nos serve de alguma forma de base até os dias de hoje, embora as pesquisas, embora os estudos que estão sendo feitos, como parte dessa caracterização, desse diagnóstico que acaba sendo realizado nos pacientes que chegam até nós com esse quadro. E continuando no drama de Carlos, o que nos traz o Dr. Bezerra de Menezes? Ainda há muito campo a desbravar, em razão de suas origens profundas se encontrarem íncitas no espírito que delinque. A consciência individual, representando de algum modo a cósmica, não se poupa quando se descobre em delito, após a liberação da forma física, engendrando mecanismos de autorreparação ou que lhe são impostos pelos sofrimentos advindos da estância do além-túmulo. Mas nos colocando aqui ideias importantes, afirmando que as origens de qualquer quadro grave, no caso de esquizofrenia, dessas psicoses, obviamente se encontram íncitas no próprio ser, no espírito, é uma doença do ser, e que a consciência individual, de alguma forma, ao transgredir as leis divinas, naquilo que ele vai colocando como o espírito que delinque, ou seja, a transgressão das leis divinas, das leis universais que regem as nossas vidas, nossas existências, nesse choque com a própria consciência, vai desenvolvendo sentimentos importantes de culpa. E esse sentimento importante de culpa que faz com que, além da morte do corpo físico, o espírito entrando em contato com uma outra realidade, ou ele mesmo busca engendrar esses mecanismos de autorreparação, a necessidade de buscar, num outro momento reencarnatório, sanar tudo aquilo que ele fez em vidas passadas, ou que lhe são impostas.
Estamos falando aí de provações importantes ou quadros expiatórios no qual o espírito acaba tendo a necessidade de reencarnar com uma doença que se encontra em germe. Está lá. Ela habita no próprio ser. E que em algum momento lá na frente, pensando nos quadros graves de esquizofrenia, vai se manifestar no final da idade da adolescência ou início da idade adulta. O Dr. Bezerra de Menezes continua colocando que sejam, portanto, quais forem os fatores que propiciam a instalação da esquizofrenia. No homem, o que desejamos é demonstrar que o espírito culpado é o responsável pela alienação que padece no corpo. O maior responsável, os maiores responsáveis por tudo aquilo que vai nos ocorrendo, obviamente somos nós mesmos, a partir do momento que vamos transgredindo essas leis. Entramos em choque com as leis divinas. Quando nos afastamos, adoecemos. Nos infelicitamos dessa forma. Que é o que a doutrina espírita vai nos colocando, grandes estudiosos vão nos colocando, o próprio Hahnemann, o próprio Jung, colocando que esse afastamento, seja do daimon ou desse entendimento de uma consciência maior, faz com que nós vamos adoecendo. A transgressão das leis humanas faz com que, entendendo que todas as leis se encontram escritas em nossa consciência, nesse choque faz com que, em algum momento, queiramos reparar ou somos obrigados a tal. E, portanto, haverá repercussões psíquicas, emocionais e físicas, uma vez que estamos encarnados. E são elas consequências de um passado ou no nosso próprio presente. A vida é um contínuo, tudo vai se dando. Nem tudo é só marca do passado. Nós estamos construindo, nós estamos vivendo. Estamos escrevendo o livro de nossa vida. Dr. Bezerra continua nos colocando o quê? A ação obsessiva. E assim, vai para o quadro obsessão em si. A ação obsessiva por parte dos cobradores desencarnados contribui para o baixo consumo de oxigênio, a anemia secundária e outros distúrbios, porque a ingestão dos fluidos perniciosos intoxica-no, levando os órgãos a funcionamento alterado, inclusive a lentidão do fluxo sanguíneo, com ingerência fluídica no sistema enzimático do organismo. Dr. Bezerra vai colocando aí, vai trazendo os aspectos reencarnatórios, no caso de Carlos, ampliando a nossa visão em relação à esquizofrenia, mostrando que o espírito é sempre responsável por tudo aquilo que lhe ocorre, em especial de Carlos, para suas questões reencarnatórias no quadro grave de esquizofrenia, repercussões psíquicas, emocionais e físicas, mas que as físicas também estão relacionadas à ação obsessiva. Ele não coloca o quadro de obsessão como causa do transtorno mental, como causa da esquizofrenia, mas é um agravante. Um agravante a tal ponto que os cobradores desencarnados de Carlos fazem com que haja alterações importantes do ponto de vista fisiológico e que vai lhe trazer problemas futuros. Já está trazendo e trará ainda mais. Pensando no baixo consumo de oxigênio, na anemia que é secundária a outros distúrbios relacionados aos fluidos deletérios, dos quais Carlos vai, de alguma forma, entre aspas, se alimentando. Esses fluidos perniciosos vão intoxicá-lo, levando seus órgãos, de uma forma geral, em especial, sistema nervoso central, cérebro, a alterações importantes. Com lentidão do fluxo sanguíneo no sistema enzimático do organismo, nas enzimas, responsáveis aí pela fisiologia do nosso organismo, pela fisiologia de cada uma de nossas células. Pensando nos quadros obsessivos, nós temos aqui nesse esquema a relação espírito-corpo, que é essa relação íntima, visceral que existe entre nós e o nosso corpo, como instrumento de manifestação do ser. Nas matrizes psíquicas, temos o corpo mental, que é o envoltório sutil da mente, o perispírito, pensando naquilo que a espiritualidade traz a Kardec. Não nessa ampliação que André Luiz acaba aprofundando, colocando como corpo vital, duplo etérico, corpo astral, corpo causal, que é o envoltório sutil do espírito, mas entendendo que aquilo que antecede a formação do perispírito é o corpo mental. Que se estamos adoecidos do ponto de vista psíquico, emocional, vamos obviamente ter um corpo espiritual, um perispírito adoecido, que vai servir de relação com o seu corpo físico. Se é a matriz psíquica, se é a matriz da formação, esse modelo organizador biológico, nós vamos ter alterações importantes do ponto de vista físico, orgânico. Claro que quando nós pensamos na ciência dos homens, a ciência que nós fazemos,
quando nós pensamos na nossa medicina, nós ainda não conseguimos discutir o que é mente. Nós estamos aí levantando questões. Pelo menos já abrimos essas questões. O que é mente? É um subproduto do cérebro? É um epifenômeno cerebral? Ou o cérebro é um instrumento de manifestação do ser, do espírito, instrumento de manifestação da mente? Essa questão está em aberto. Se nós ainda não conseguimos passar dessa discussão, ainda não conseguimos responder essa questão, não conseguimos responder o que nós somos, ainda não chegamos naquilo que nós somos, que somos espíritos. E se nós ainda não chegamos nessa questão e não respondemos a questão daquilo que nós somos, ainda não se respondem questões como a reencarnação, não se respondem questões relacionadas à influência do mundo espiritual, do mundo invisível sobre o mundo carnal, e, portanto, a medicina ainda não considera a obsessão como sendo uma doença. Embora nós possamos sim pensar que futuramente, quando nós consigamos responder essas questões, vamos ter aí a obsessão e vamos considerá-la como uma outra perturbação do ponto de vista psíquico, nos trazendo alterações importantes mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Então, essa relação é muito importante para ampliar essa ideia, desenvolver esse saber dessa relação importante entre espírito e corpo físico e entender futuramente que, quando existem esses quadros obsessivos graves, nós vamos ter a mente desencarnada numa incidência obsessiva, atingindo o espírito que já se encontra enfermo, já se encontra doente, como é o caso do Carlos, que já tinha desenvolvido a sua doença numa idade mais precoce, mas que existiam os cobradores desencarnados. E esses cobradores já pioravam o que já não estava bem, levando a uma piora do estado mental, com descontrole da aparelhagem psíquica, trazendo importantes modificações no seu corpo mental. Isso vai trazer importantes modificações no seu perispírito e na sustentação do seu corpo físico. A partir disso, trago uma frase de Emmanuel no livro Consolador, na verdade a resposta da questão 52, quando ele pergunta: a alucinação é um fenômeno do cérebro ou do espírito? Vejam só que interessante o que Emmanuel coloca. A alucinação é sempre um fenômeno intrinsecamente espiritual. Quem alucina é o espírito. Quem tem essa vivência da alucinação é o ser encarnado. Mas pode nascer de perturbações estritamente orgânicas, que se façam reflexas no aparelho sensorial, viciando o instrumento dos sentidos por onde o espírito se manifesta. E muitas vezes nós pensamos, está alucinando? É quadro obsessivo. É só obsessão. Não, vejam o que Emmanuel nos coloca. Pode nascer de perturbações estritamente orgânicas. Essa vivência da alucinação é do ser encarnado, mas ela pode nascer dessas alterações importantes. Lembrando, como disse anteriormente, dentro dessa relação íntima que existe entre espírito e corpo físico, se nós estamos adoecidos psíquica e emocionalmente, o corpo físico também vai apresentar alterações importantes. Vamos lembrar de André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, quando eles dizem que eles estão estudando a estrutura mental das células, de cada uma das células. Que em algum momento da obra também ele chama as células como pequenos animalículos, que vão respondendo à inteligência maior. Essa inteligência maior somos nós. E que existem ruídos nessa relação com o nosso corpo físico, obviamente vão existir complicações na resposta que as células, cada célula do nosso corpo nos dá. Essas alterações estritamente orgânicas podem levar a esses fenômenos, como nos diz Emmanuel, alucinatórios. Então, para que nós percebamos a complexidade desse assunto psicose. Poderíamos falar horas e horas de cada um desses assuntos. O importante é levantar dúvidas, questionamentos e aprofundar cada vez mais. Entendendo, agora sim, do ponto de vista espírita, que além das questões genéticas envolvidas, outras questões biológicas, psicológicas e ambientais, nós podemos colocar, sim, dentro da complexa interação de fatores, os quadros obsessivos. Não como gênese, não como etiologia do transtorno mental em si, do quadro de esquizofrenia, mas como um fator grave, importante, que vai piorar a situação, a vida daquele paciente portador de um quadro de psicose. Então, finalizando dentro dessas considerações, a importância de nós desenvolvermos esses saberes, que não é só amealhar os recursos intelectuais que nós temos através de toda a literatura espírita, que é riquíssima,
desde as obras básicas até a Revista Espírita, todos os seus volumes, todas as psicografias que nos são trazidas, essas obras fantásticas, seja através de Divaldo, no caso que eu trouxe aqui de Carlos, no seu capítulo 4, do Loucura e Obsessão, toda a obra de Chico, através de André Luiz, Emmanuel, que nos amplia a visão em relação ao ser. Mas a importância de desenvolver a prática é de que maneira que nós nos comportamos perante o nosso paciente. Todos nós, profissionais de saúde, todos nós que de alguma forma já temos o entendimento da realidade do espírito, é buscar tocá-lo no seu coração, na sua alma. Porque se eu tenho a teoria, mas não consigo abrir o meu coração, estender as mãos a quem sofre, nós vamos ter sempre dificuldades e a teoria fica só no mundo do intelecto. Mais do que teorias, o que nós necessitamos é acolher, é abraçar, acarinhar, é fortalecer e mostrar aquele ser, que reside nele uma infinitude de potências que nós desconhecemos. É poder chamá-lo à vida. Embora suas dificuldades cognitivas, emocionais, psíquicas, é poder incentivar que ele busque cada vez mais a sua transformação íntima através dos seus valores. Por vezes podem ser pacientes de diversas religiões ou serem pacientes que não acreditam em absolutamente nada, mas têm os seus valores. E é nisso que nós temos que trabalhar. O desenvolvimento dos saberes nos auxilia nesse sentido. A partir do momento que ampliamos a nossa visão em relação ao ser e o seu adoecimento, não restringimos a nossa prática apenas à medicação, que é um instrumento importante. Auxilia, sem dúvida alguma. Como nós vimos, existem repercussões físicas, orgânicas importantes. Mas eu vou convidá-lo a ampliar os seus horizontes, a buscar outros meios de tratamento, das questões psicoterápicas, se for religioso, orientá-lo a buscar a sua casa de prece, de oração, seja ela uma casa espírita, seja ela católica, protestante, não interessa. O importante é que ele possa desenvolver a sua espiritualidade. Buscar, como nos diz André Luiz, verticalizar no amor, que deve ser para todos nós. Não só horizontalizar na inteligência, ampliando o nosso intelecto, mas desenvolver o nosso sentimento. E, acima de tudo, trabalhando a vivência do Cristo em nosso íntimo. Tudo isso só faz sentido se nós tivermos como base Jesus em nossas vidas. E é o que nós necessitamos hoje. Buscar além dos conhecimentos que nos são trazidos. Vivenciar Jesus em todos os momentos. Já que cada um de nós é como Paulo na estrada de Damasco. Em algum momento vamos olhar para o Cristo e buscar vencer as nossas mazelas, as nossas limitações e entender que aquele que se senta na nossa frente, hoje como paciente, amanhã poderá mudar o papel e nós sermos os pacientes e eles os profissionais que vão nos acolher, nos abraçar e nos incentivar. Muita paz a todos e obrigado pela atenção de vocês.